do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, querido, eterno, soberano e maravilhoso Pai que está no céu, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela consolação do Espírito Santo, te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos, ó Deus, nesta casa de oração, para engrandecer ao Senhor, meu Deus, e aprender algo a mais através da Tua poderosa palavra. Nos dá, Senhor, sabedoria, nos dá entendimento, e, ó Pai querido, nos dá força para obedecermos a Tua palavra, Senhor, para aprendermos e colocarmos em prática, Deus, porque é a Tua palavra que nos guia, é a Tua palavra que nos consola, é a Tua palavra que gera fé em nós, Pai, a fé, ó Pai querido, que nos faz receber milagres, acreditar no milagre, acreditar que o Senhor é Deus que faz, acreditar que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai Santo eterno, eu quero te louvar, te agradecer por cada irmão que já tem chegado nesta hora, Pai, e aqueles que porventura, Senhor, estão vindo, mas eu ainda peço ao Senhor, meu Pai querido e meu Deus amado, que o Senhor toque, Espírito Santo, na vida daqueles que podem estar, Senhor, aprendendo a Tua palavra na escola bíblica, mas não se interessam, mas é o Senhor que convence, Espírito Santo. A nossa parte, Pai querido, é nos preparar, é abrir a porta do tempo, Senhor, e quem convence é o Senhor, porque o Senhor sabe como convence, Pai Espírito Santo. Assim, Deus, nós te louvamos, te agradecemos, não só agora, mas para todos sempre. Amém e amém, Senhor Jesus, graças a Deus. 243 da nossa harpa. Nós abrimos este culto em Teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isto, gozaremos em Tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlaces, pra ouvir o que nos for dado, ó, nos manda Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, que no peito o fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida pra Tua igreja, ó, não tardes, pois desejamos que pureza em nós Tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os Teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos Teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Graças a Deus. Queridos, lição de número 2, baseada na carta aos Hebreus, capítulo 12, comentada pelo evangelista Pedro Henrique Silva de Paulo. A reverência e a liberdade no culto a Deus. A reverência
e a liberdade no culto a Deus. O versículo-chave se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, e o verso 40, que diz: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. E o evangelista Pedro coloca aqui um pensamento que diz: conhecer a Deus e fortalecer os laços do relacionamento geram a verdadeira intimidade e liberdade com Ele. Conhecer a Deus e fortalecer os laços do relacionamento geram a verdadeira intimidade e liberdade com Ele, com Deus. Hebreus, capítulo 12, e o verso 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Essa lição, reverência, a reverência e a liberdade no culto a Deus. Muito propícia, como todas as lições, cada uma com seu devido valor, e cada lição com o seu devido conteúdo de muito proveito para nós. E esta lição não é diferente, né? A reverência e a liberdade no culto a Deus. Os nossos dias, para as nossas, para nos alertar, porque nós temos que saber, irmãos, que vir à casa de oração precisa ter um preparo. Não é um ritual, é um preparo de mente, de saber que não está vindo em qualquer ou em um lugar qualquer. Está vindo na casa de oração. Está vindo na casa a qual a igreja, os membros do corpo de Cristo escolheram e Deus aprovou para ele ser honrado, ser louvado, ser glorificado. Então, a nossa postura, nós vamos ver, vamos aprender, a nossa postura, o nosso linguajar, o nosso comportamento, nesse lugar, reflete a forma que nós vivemos na nossa casa, com nossos vizinhos, nosso dia a dia. Mas muito bem, vamos aí à introdução da lição, na página 9. Essa lição tem o objetivo de nos fazer refletir sobre a necessária reverência diante do nosso Deus. Fala também acerca dos limites da liberdade que precisamos ter quando estamos na casa de oração ou em qualquer outro local onde esteja acontecendo um momento de culto. Um momento de culto. Eu abro um parênteses aqui, irmãos. Que o evangelista coloca. Fala também, essa lição tem o objetivo de nos fazer refletir sobre a necessária reverência diante de Deus, e fala também acerca dos limites da liberdade que precisamos ter quando estamos na casa de oração ou em qualquer outro local onde esteja acontecendo um momento de culto. Até mesmo quando a gente é chamado para ir na casa de alguém, orar,
levar um aconselhamento. Isso é um momento ali que nós estamos reunidos, segundo a palavra de Deus, que nós vamos ver, né? Escrito em Mateus capítulo 18, versículo 20, que Jesus disse o seguinte, que aonde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele está em nosso meio. Então, muitas das vezes, já aconteceu de nós irmos orar em algumas casas, a pessoa pedir para nós ir lá, fazer uma oração, repreender alguma coisa, e eu precisar pedir, porque eu não mando na casa dos outros, é um pedido, e eu precisar pedir para desligar o aparelho de televisão. Então, Jesus estaria ali? Eu estaria perdendo totalmente o meu tempo. Uma falta de reverência. Porque todas as vezes que nós vamos falar de Jesus, numa oração, num aconselhamento, isso é um culto a Jesus, porque é no nome dele. E tudo que é feito no nome de Jesus, né, é um culto. Ele precisa estar, só vai acontecer se de fato a palavra se cumprir, está no meio. E para Jesus estar no meio, precisa estar reunido no nome dele, mas não somente nominal. De fato, de verdade. Através do quê? Através da reverência. Quem está aqui é o Rei dos Reis. Quem está aqui é o Deus Todo-Poderoso. Está sendo invocado o nome de quem? Do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então, nesse local, se tornou um local de culto. Não é a casa de oração. Mas ali naquele momento se tornou aquele lar, aquela sala, aquele quarto, se tornou um ambiente de culto. Então precisa ter o quê? Reverência. Reverência. Muitas vezes nós vamos em alguns lugares também para aconselhar, para ser orado, enquanto nós estamos ali orando, alguém está no outro ambiente, batendo papo, vendo internet, ou até mesmo assistindo televisão, atrapalhando. Então, as pessoas precisam, que a reverência é a mostra também, ser reverente no ambiente, é a mostra de que eu preciso de Jesus, de que eu preciso de Deus. Deus não precisa de mim. Ah não, Deus precisa, pastor. Deus precisa porque se eu não for pregar, se eu não for dirigir a igreja, grandes coisas. Se eu não for pregar, o outro vai. Se eu não for dirigir a igreja vai fechar? Não, o outro dirige. Então, Deus não precisa de mim, irmão. No sentido de que eu sou insubstituível? Não. Então, a reverência na casa de oração, no ambiente de culto, a reverência é uma mostra que eu estou dando de que realmente eu me humilho e reconhecendo que é Jesus que é o soberano. Ele que é. Ele sem eu, ele é. E eu sem ele, nada sou. Ele sem você, ele é. Você sem ele, nada você é. Então, a reverência é isso. É a demonstração e temor, né, de que nós precisamos de Deus. Que nós precisamos do Senhor. Então, olha o que ele coloca aí, ó. Cientes da realidade do mundo atual, aplicaremos conceitos bíblicos para avaliarmos até que ponto a liberdade é benéfica e quais princípios não podem ser deixados de lado. Temos que considerar que as mudanças na sociedade e na cultura de cada geração trazem, inevitavelmente, impactos na liturgia e na postura das pessoas diante de momentos coletivos e individuais de celebração a Deus. O que o evangelista quis nos falar? Que vai passando o tempo e acontecem muitas mudanças,
muitas modas. Mas daí a gente vai ver, irmão, que temos que ter cuidado com isso. Se a gente começar com invencionismo, querer trazer alguma coisa, tá entendendo? Querer trazer alguma coisa para dizendo que faz parte do culto a Deus, e Deus não está. E Deus não está se agradando, e Deus não está recebendo aquilo. Isso aconteceu, segundo a história da igreja primitiva, lá no começo, quando não existia esse negócio de igreja católica e igreja evangélica. Todos eram cristãos, todos seguiam a Cristo, até que o imperador chamado Constantino, dando uma que estava convertido, se infiltrou entre os irmãos, se infiltrou no meio da igreja, trazendo costumes pagãos, e muitos irmãos cristãos, compromissados com Cristo, vendo certos costumes dele trazendo para dentro da igreja, dizendo: não, Constantino não é crente, Constantino não se converteu, Constantino está trazendo o imperador. Muitos estão aí babando, dizendo: o imperador é nosso irmão, imperador é nosso irmão. Mentira, ele estava trazendo corrupção para dentro da igreja com certos costumes. Um deles se vê até hoje no catolicismo, que ele trouxe, ele disse assim: olha, quando eu que sou, dando uma de humilde, eu que sou um mero homem mortal, eu tenho meus servos, e quando eu vou passando, eles ficam lá balançando o incensário com uma fumaça cheirosa e tal. Imagina Jesus, se o ambiente é Jesus que está, o Rei dos Reis, quem sou eu perto de Jesus? Então vamos fazer isso, vamos começar a deixar a casa cheirosa com incenso, a casa de oração cheirosa. E até hoje o catolicismo usa. Quando o padre vai passando, está lá o coroinha, ou nas procissão deles, com aquele incensário balançando assim, e soltando aquela fumaça cheirosa. Isso foi introduzido na igreja cristã. Aí houve a separação, os verdadeiros cristãos, veio a perseguição. Então tem coisa que a modernidade, né, que as gerações vão trazendo, é inevitável. Mas a gente tem que ver. A gente tem que prestar atenção no que realmente está acontecendo. Se é de Deus ou se não é de Deus. Como ele coloca aqui, temos que considerar que as mudanças na sociedade mudam, irmão. É uma verdade, é tão séria isso aqui, que impacta, olhe para mim por favor, impacta até a forma de nós hoje evangelizarmos. Antigamente mesmo, estou dizendo isso aí há uns 40 anos, 50 anos atrás. Você chegava com o evangelho, irmão, era novidade realmente de vida, como é até hoje, mas era novidade para as pessoas, já acredito. Denilson, chegava, falava de Jesus, as pessoas ficavam estataladas. Hoje você encontra o camarada, você vai evangelizar, ele começa a querer pregar para você, achando que conhece a Bíblia. Não. Ele já ouviu falar, ele tem uma ideia da Bíblia, mas ele não conhece como você conhece, mas ele não te ouve mais. Então a gente muda hoje a estratégia de evangelizar. Por quê? Porque segundo a geração, a sociedade que está se levantando, o evangelho não é assim, em questão de novidade, né? Não de vida, mas em questão de as pessoas conhecer, já ter ouvido falar, já não é mais. Já não é mais. Mas o que acontece? Nós temos que ter cuidado, fazer essa aplicação, não é verdade? E não tirar. Ainda hoje, eu estava conversando com um presbítero e dizia para ele o seguinte, ele para mim, a gente conversando. Não tem que inventar nada, irmão. Você só tem que pregar a Bíblia. É o que está na Bíblia, não tem outro texto. É o que está na palavra de Deus. Então, por quê? Por que está esse monte de coisa hoje? Levanta uma geração e fala: não, igreja, só com pregação, louvor da harpa, canta um hino, 2, 3 e tal, e mensagem. Não, tem que fazer um negócio diferente para atrair o povo. Vamos ver isso aqui. Tópico primeiro.
contextualização. Tópico primeiro, contextualização. Conforme o tempo avança, o mundo e a sociedade têm mostrado a tendência de desvalorizar os padrões formais e as tradições, aceitando quebra de protocolos, novidades e posturas informais. Vamos ler de novo? Conforme o tempo avança, o mundo e a sociedade têm mostrado a tendência de desvalorizar os padrões formais e as tradições, aceitando quebra de protocolos, novidades e posturas informais. O que o evangelista Pedro, ele quer falar para nós, nos chamar a atenção? De certa forma, isso que eu acabei de falar para vocês. E o que nós temos falado algumas vezes nesta casa de oração. Se formos convidados para um lugar, dizendo que é um culto a Deus, vamos ser convidados para uma casa, dizendo que é culto a Deus, que vai cultuar a Deus. Um ambiente chamado casa de oração, culto a Deus. Aí você chega e alguém te informa, só que é o seguinte, esse culto vai ser diferente. Aí você pergunta, diferente do quê? Porque todo culto é igual, é pregação, então nós vamos fazer um negócio diferente. Nós vamos hoje só louvar, vai ser só música. E vamos dançar, e vai ter apresentação e tal. Aí você pergunta, mas esse culto não tem palavra? Não. Então não é culto. Não é culto sim. E se insistir que é culto, aí você tem que dizer, tudo bem, irmão, ou fulano, eu vou concordar com você que é culto, mas não é culto ao Deus Criador dos céus e da terra. Por quê? Porque no culto que é prestado a Ele, aceita-se a manifestação e a fala dele. Não, sim, mas Deus tem a liberdade no nosso meio. Nós vamos buscar, nós vamos adorar, nós vamos louvar, e Deus pode se manifestar. Deus vai usar pessoas nos dons. Não, senhor, o senhor está enganado. O senhor está redondamente enganado. Culto a Deus que coloca uma mordaça, ou acha que pode colocar, Diácono Moacir, uma mordaça na boca de Deus? Por quê? Porque aonde não tem a pregação da Bíblia, não aceita a fala de Deus. Então não é culto a Deus. Irmão, fizemos um culto lá em casa hoje. Eu cantei, minha esposa cantou, meu filhinho cantou, meu fulano cantou, e foi uma bênção. Que maravilha. E o chefe da casa pregou. Não teve pregação, então não foi culto. Não foi culto. O que é isso? Isso que o evangelista está falando. Que o tempo vai passando e vão desvalorizando os padrões formais e as tradições, aceitando quebra de protocolo. E num culto não ter pregação é uma quebra de protocolo seríssima, muito séria, né? Com novidades e posturas informais. Olha o que ele continua dizendo. Sabemos que a igreja não pode se conformar com o mundo. Paulo não diz isso? Em Romanos capítulo 12 e o versículo 1, ele diz, mas a igreja não pode se conformar com o mundo, mas ela também deve conhecer o tempo no qual ela está inserida. Por quê? Atentando-se para as mudanças, buscando manter as práticas e princípios fundamentais da fé e orientando as novas gerações para que o nosso culto seja racional e oferecido a Deus em espírito e em verdade. Vamos aqui à palavra de Deus, só para, o texto. Olha o que diz, Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam
o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E o culto racional, que a Bíblia fala, como nós já dissemos outras vezes, não é só sabendo. Porque às vezes a pessoa sabe que aqui é um lugar de... Aqui é o local do que, irmãos? E um lugar de cultuar a Deus. O local de... A pessoa tem esse raciocínio, não tem? Mas só que o culto não é só a questão de saber que aqui é um lugar de raciocínio. Tem que existir. Tem que existir. Não é só saber. Eu tenho a consciência que aqui é um lugar de culto. Mas é a postura. Está cultuando. E o sentimento. Envolve tudo. Está cultuando. Tem a consciência. Então, só o fato de estar no ambiente não cumpre essa palavra. O fato de estar no ambiente e saber e ter o raciocínio que aqui é um ambiente de culto, você não pode garantir que eu esteja cultuando. Mesmo que eu levante a mão, mesmo que eu bata a palma, mesmo que eu dê glória, só Deus sabe. E eu em relação a você do mesmo jeito. Então, oferecendo o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Primeiro, outra coisa que está aqui incluído, preste atenção. Olhe para mim, por favor. Você tem, o que é está dentro do raciocínio, do racional? Querer cultuar. Querer estar aqui. Com dor, cansado, devendo e tal. Você quer estar aqui? Eu quero estar aqui? Isso faz parte do racional. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não é só ter a consciência que aqui é um lugar de culto, mas realmente cumprir aquilo que se alguém na rua, no decorrer do caminho, perguntou para mim e para você: para onde você vai? Estou indo cultuar. Isso é verdade? Estou indo cultuar. Então, esse é o culto racional. Mas também, olha o que diz aí. Deve conhecer o tempo no qual ela está inserida. A igreja deve conhecer o tempo que ela está inserida. Olha o capítulo 13 de Romanos, o versículo 11. Vamos ver o que é isso aqui. E digo isto a vocês, capítulo 13 de Romanos, verso 11. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então, quando ele coloca aqui, que a igreja, que a igreja não pode se conformar com o mundo, mas ela também deve conhecer o tempo no qual ela está inserida, é o seguinte, irmão. Não é no sentido de, o tempo agora é outro. Os tempos são modernos. Tem que fazer isso mesmo, tem que colocar isso dentro do tempo mesmo. Porque hoje é moderno, não é nesse sentido não. Nós temos que ter a consciência do tempo que nós estamos. Qual é o tempo que nós estamos vivendo, irmão? O tempo que está mais próximo do arrebatamento. Então é que a igreja tem que tomar cuidado. Olha o que ele diz: atentando-se para as mudanças, buscando manter as práticas e princípios fundamentais da fé e orientando as novas gerações para que o nosso culto seja racional e oferecido a Deus em espírito e em verdade, como diz em João 4:24. O que lá diz? Que o Pai procura que o adore. Então o que nós temos que fazer? Agora o tempo é outro. O
tempo está mudando, a ciência, a tecnologia, muito bem, você está certinho. Por isso que nós temos que procurar manter o padrão. Qual é o padrão? Adorar a Deus. Qual é o padrão? Colocar no culto aquilo que Deus se agrada. Como é que eu vou dar um presente para você e te empurrar de goela abaixo? Não, não uso não, não gosto disso não. Não, mas é para você. Não, para Deus é a mesma coisa, irmão. O culto tem que ser agradável. Não está dizendo aqui, ó, um culto santo e agradável a Deus. Deus tem que se agradar. Agora coloca um monte de aparatos, de parafernálias nos templos, envolve os cultos, e Deus não está se agradando daquilo. E estão dizendo que é para Deus. Estão dizendo que a casa é de Deus. Estão dizendo que Deus tem liberdade. Mas Deus não está se agradando. Perguntou para Deus? Olhou na Bíblia Sagrada? De Gênesis a Apocalipse. O Velho Testamento, a sombra do Novo, daquilo que Deus se agrada e daquilo que Ele recebe como culto. Não é qualquer coisa. Não é ficar inventando. Então, hoje as coisas são mesmo. É outro tempo. Por isso que por ser tempo, por multiplicar a ciência, vai multiplicando a iniquidade, nós temos que manter as práticas principais, fundamentais da fé, orientando as novas gerações de que quanto mais as coisas vão se modernizando, a ciência vai se multiplicando, como disse o profeta Daniel, é o sinal de que Jesus está voltando. Então não é para mudar os cultos, não é para trazer o tuxi para dentro dos templos, não é para encher de luz piscando colorida, não é para colocar globo aqui, reluzente, não é para isso, é para saber que a época que está vivendo é uma época que a iniquidade vai aumentando e está para acontecer aquilo que a igreja mais espera, que é o arrebatamento da igreja. É isso aqui. Então, contextualizando, né, aí o tema, a reverência e a liberdade no culto, é isso. Que época nós estamos vivendo? Época de troca de valores. Negócio aí de ficar chamando de Senhor. Se não, Deus é você, eu tenho. Não, essas coisas já era outro tempo. Não, irmão. Quando essas coisas começam a acontecer, não é para a gente aderir, não, e achar que está certo, que é normal. É manter a prática fundamental da fé, a reverência, o temor a Deus, porque Jesus está voltando. É isso que a Bíblia nos ensina. É isso que a lição está nos ensinando. Amém? Alguma pergunta aí, irmão, na contextualização? Segundo tópico aí, irmãos. A quem estamos cultuando? Como eu disse, Paulo escrevendo aos Romanos, com o culto racional, eu tenho a consciência, tenho a razão, que aqui é o lugar de culto a Deus. Agora, todos que entram num ambiente como este, mesmo sabendo que aqui é um lugar de culto a Deus, estão cultuando ao Deus, Criador dos céus e da terra, o único Deus, o verdadeiro Deus. Uma das práticas de que muitas pessoas, claro, também enganadas, mas outras também vão pelo seu bel prazer, entram numa casa de oração e dizem que estão lá cultuando a Deus, mas sabe quem estão cultuando? Você vai matar de cara, Mamon. Não estão cultuando a Deus, o Criador do céu e da terra, aquele Todo-Poderoso, que Ele é suficiente na minha vida, que eu sem Ele não sou nada, que sem Ele eu não posso fazer nada. Não, eles vão num templo
tendo a consciência de que aquele lugar é um lugar de culto a Deus, ao Deus verdadeiro, Criador, mas estão cultuando a Mamon. Por que eles vão? Eles vão lá com a história que estão cultuando a Deus, mas vão atrás de melhorar, de vida financeira. Estou interessado em cultuar o Deus Todo-Poderoso. Não estou interessado. Se ele der, ele é o meu Deus. Se ele não der, ele é o meu Deus. Se ele abrir as portas, ele é o meu Deus. Se ele não abrir, ele é o meu Deus. Vou fazer essa campanha adorando a Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Não, faz a campanha, não acontece nada. Mamon não se manifesta na vida dele. Ele, nunca mais volta no tempo. Quem ele foi lá cultuar? A quem ele estava cultuando? E é isso que a lição bíblica nos alerta. A quem estamos cultuando? Acompanhe, por favor. A primeira pergunta que temos que responder é esta: qual tem sido o foco dos nossos cultos? Foca para o foco de cultuar é agradecer pelo que ele já fez? Ou com a intenção dele fazer algo? Não é? Ou, se fizer, eu continuo. Se não fizer, para mim não serve. Vamos lá. Podemos analisar isso com base em dois grandes equívocos praticados. Qual equívoco é praticado? Letra A. As pessoas que querem um culto ao modo e que ao seu modo e que atendam aos seus anseios. Não gostei muito desse culto. Não teve revelação. O pastor bateu muito. O pastor ficou só pregando arrependimento. O pastor ficou só pregando conserto. Ficou só falando que o nosso negócio é com o céu. Eu quero viver bem na terra. Então as pessoas querem um culto ao seu modo e que atenda aos seus anseios. Senhor, ao contrário disso, qual que é? Senhor, o Senhor sabe a minha conduta. Às vezes eu não conheço, mas o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Às vezes eu nem sei. Eu penso que estou bem numa área, mas Deus sabe que ali eu tenho que melhorar. Então, Senhor, não é do meu modo, é do meu jeito. Eu estou indo lá hoje para ser confrontado pelo Senhor. Para quê? Para melhorar mais na tua presença. Para quê? Para quando o Senhor voltar, eu ouça o soar da trombeta. Então não é do meu jeito. Não é do meu modo. Letra B. Igrejas têm cedido à inclinação de planejar seus cultos conforme a demanda do momento, buscando agradar espectadores. O que o evangelista quer nos ensinar? O camarada que é descompromissado com a Bíblia, Deus deu uma mensagem, ele chega e dá uma olhada. Mas se eu pregar isso aqui, me permita, Diácono Moacir. Se eu pregar isso aqui, Diácono Moacir vai se queimar. Porque eu estou sabendo. Se eu pregar isso aqui, me permita que o predoendo vai se queimar. Ué, não vou pregar isso aqui. Aí Deus está, nossa, vai pregar isso aí? Não, vou não. Eu tenho que pregar de acordo com o que as pessoas gostem. Eu tenho que pregar de acordo com que os espectadores vão se agradar. É bênção para todo mundo, irmão. Deus é maravilhoso, Deus é lindo, Deus é tremendo. É mesmo. Ele é lindo. Olha o que diz a lição. Porque o nosso Deus
reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ele é bênção, Ele é dono da bênção, Ele é maravilhoso, Ele é príncipe da paz, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, só que Ele é fogo consumidor. Então, eles planejam os cultos conforme a demanda do momento. Qual é a onda do momento? Aí nós vamos planejar isso aqui. O que está atraindo o povo? Qual é as músicas? Aí não interessa, não importa. Não se preocupa em ficar ouvindo as músicas, em ficar prestando atenção. Tem que prestar atenção, irmão, como já dissemos aqui, em tudo. Porque às vezes nós estamos dando glória em cima da heresia. E não estou falando só de música, estou falando de pregação. Às vezes o camarada é chamado para dar uma palavra, ele não tem Bíblia, ele não tem palavra, ele começa a falar besteira. E nós estamos dando glória. Que nem eu falei a respeito terça-feira passada. Foi terça-feira, eu não sei, quinta ou domingo. Foi no domingo que eu falei a respeito de não cai uma folha da árvore. Não é isso? Você pode continuar falando. Só que, pelo amor de Deus, não diga que está na Bíblia. Porque não está na Bíblia. E se alguém perguntar para você onde está, marca aí para você não esquecer. Está no capítulo 6, no versículo 59 do Alcorão, que é o livro dos muçulmanos. Não é na Bíblia Sagrada. É uma verdade? É. Nós cremos. Você tem consciência disso? Tem. Que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. É verdade? É verdade. Agora, por quê? Você vai dar glória se a igreja te ensina, se você procura aprender, se o teu pastor procura te ensinar, se você vem para a escola bíblica, você vai aprender isso. Então você vai dar glória quando alguém dizer essa frase, que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Aí você vai dar glória com consciência, que é verdade isso. Mas não que está na Bíblia que nós seguimos. Ah, não cai uma gota da água, não cai uma gota de água se Deus não permitir. Aonde está escrito isso na Bíblia? É verdade. Mas não está na Bíblia. O que está isso na Bíblia? Está em Mateus capítulo 10, versículos 29. Capítulo 10, versículo 29. Alguém abra lá e leia para mim, por favor. O que está escrito lá? A respeito do que Jesus falou de cair. Que não cai, se Deus não permitir. Vou ver se eu estou com a minha memória ativa. É, aí mesmo. Quem achar pode ler, por favor. Rapidinho, irmão, que é só um comentário aqui que sai do contexto um pouco. Mateus 10, 29. Quem achou? Quem procura o seu próprio interesse... Não, Mateus 10, 29. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Aí que está. É verdade isso? É. No meu fala moedinha. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Ou seja, que valor tem 2 pardais? Que valor se dão a 2 pardais? Nenhum. Tem valor nenhum. Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês que está no céu. Aqui está na Bíblia isso. Da gota de água, da folha da árvore. Então nós sabemos que é verdade. Mas aí dá glória. Aí agora tem pessoas que ele está dando glória, irmão, mas inconsciente. De uma verdade, mas ele não sabe que aquele citou que está na Bíblia não está na Bíblia. Irmãos, estão entendendo o que eu estou falando? Sim. É verdade. Mas só que eu não posso daí, se eu falar aqui só essa frase. Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir.
É verdade. Ele é soberano, ele está no controle de todas as coisas, nada acontece se ele não permitir. Maravilha. Agora, se eu disser essa frase e dizer a Bíblia diz, aí eu já menti. Aí é heresia. Aí quando alguém chegar e perguntar onde está o texto para mim, eu vou me enrolar. Aí eu estou vendido. Amém? Então, igrejas têm cedido a inclinação de planejar seus cultos conforme a demanda do momento, buscando agradar espectadores. Irmãos, aonde está escrito? Que invenção é essa? Que culto na responsabilidade dos jovens tem que ser diferente do culto na responsabilidade das irmãs do time de oração. Que as crianças, culto com departamento infantil, tem que ser diferente na questão da liturgia, do contexto de tirar a Bíblia. Não precisa Bíblia, não é criança. Criança não entende de Bíblia. Vamos fazer brincadeira com os bonecos. Não pode ter os bonecos, mas tem que ter Bíblia. Não pode. O contexto, a Bíblia, a palavra de Deus, Jesus Cristo é o centro. Então olha o que ele diz mais aí, ó. A verdade incontestável que precisamos compreender é que o culto não é para as pessoas. Você cria coragem, e eu, a partir de hoje, ter essa consciência, embora nós já tínhamos, mas sabe o que nós precisamos, Jacob? Você tem a coragem? Alguém sai ali fora e diz assim, você viu? Não gostei muito do culto, não. Você falar na lata dele, o culto não foi para você? Eu não te cultuei. Se você não gostou, porque você está querendo tomar o lugar de alguém. O culto não foi para você. Por isso você não gostou, não foi para você mesmo. Agora, Deus te falou, porque o culto foi para Deus. Deus te falou que ele não gostou. Sabe o que é isso? A gente ensinando as pessoas a aprender, a buscar aprender a verdade. O culto não tem que me agradar. Não é para as pessoas. O alvo do culto, olha aí, ó. O alvo do culto e o objetivo de um momento de celebração não são para agradar pessoas que participam dele, mas para agradar ao Deus que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração, como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. É para Deus. Louvor é para Deus. A pregação é segundo a vontade e o querer de Deus. Não é o que eu quero, é o que Deus quer falar. Deus, você vai pregar. O que o senhor quer falar lá hoje? Aí chega, irmão, e Deus fala. Vou falar assim, lá, tal lugar. Prepara-te. Deus dá a mensagem. Deus dá o esboço. Ou dá na cachola aqui. Né? Quem tem a cachola vai guardando tudo. O que Deus dá. Não precisa anotar nada, eu guardo tudo. Que bom. Eu não guardo, eu preciso anotar. Né? Então, mas é o que Deus quer falar. É o que Deus vai fazer. Deus, mas essa situação aqui vai tocar naquele irmão lá. É para tocar mesmo, ele vai lá para isso. Ele vai lá para ser tocado. Ele vai lá para ser confrontado, não afrontado. Nós não usamos o púlpito da casa de oração para afrontar ninguém. Mas Deus usa para confrontar-nos. Deus usa para confrontar-nos. Então, primeiro, culto que agrada a Deus. Qual é o culto que agrada a Deus? Vamos lá. Aqui podemos aplicar a linha de raciocínio utilizada pelo próprio Deus para corrigir o povo de Israel através do profeta Malaquias. O culto passou a ser oferecido fora dos padrões estabelecidos na lei, o que levou Deus a questionar se realmente aquele povo o considerava como Pai e Senhor
de suas vidas. Então, antes de nós lermos Malaquias, irmãos, antes de lermos Malaquias, deixa eu dizer algo para você. Os padrões estabelecidos na lei, o que levou Deus a questionar se realmente aquele povo considerava como Pai e Senhor de suas vidas. É isso que nós temos que observar e temos o cuidado. Deus se agrada. Realmente isso é para chamar a atenção de Deus ou é para chamar a atenção de pessoas? Porque às vezes nós colocamos assim certas coisas, irmãos. Vamos fazer tal coisa, né? Vamos generalizar. Nós temos o cuidado, mas não somos perfeitos, erramos. Vamos fazer tal coisa para chamar a atenção das pessoas. Está errado. Está errado. Porque tais atitude minha e sua, pode fazer o que for, irmão. Pode fazer um bolo, pode fazer um churrasco, pode fazer o que for, para atrair o povo. O povo vem, vai comer o churrasco e vai mudar de vida. Por quê? Quem convence e quem vai continuar convencendo é o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que convidar o povo, convidar as pessoas para um culto a Deus. Não, e ó, hoje tem mais visitantes do que os membros. Então, aí o pastor instrui, né? Irmãos, num culto aí, que vem mais pessoas não crentes do que pessoas crentes, segura um pouco para não falar língua estranha. Não precisa dar glória a Deus tanto para não assustar eles. Não ora tão alto. Não fica orando alto, para, sabe? Fala baixo no microfone. Canta assim mais tranquilo. Não. O culto é para Deus, do jeito dele, para ser pregado por ele. Então vamos ver o que Deus falou lá. Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1, o verso 6. Olha o que Deus falou. Amém? Amém. Olha o que Deus falou. O filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam, em que te havemos profanado? Nisto de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem sacrifício, um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agrada de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém
que fechasse as portas do templo, para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Mas, desde o nascente do sol até o poente, é grande meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda: que canseira! E torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferece animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei. Diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. O que o Senhor fala, transladando para nós? Transladando para nós. Teme ao homem? Claro, o cristão, não. O que a Bíblia fala a respeito do que eu vou dizer? A Bíblia fala para nós servirmos ao nosso patrão como servimos ao Senhor, certo? Como se estivesse servindo ao Senhor, certo? Sim ou não? A Bíblia diz, está no texto, Tiago ensina isso. A Bíblia diz para nós considerarmos os outros superior a nós, certo? Certo, é verdade. Em relação a isso, poxa, se eu procuro fazer para os homens, para aquele que está me pagando, mas se ele está me pagando e ele é o meu patrão, é porque Deus abriu as portas para mim. Agora, o que Deus está falando aqui no texto e está trazendo para os nossos dias, é que tem pessoas que temem a Deus, aliás, temem aos homens, promete algo para os homens, irmão, e chova canivete, faça sol ou chuva, ele dá o máximo, se esforça, porque ele fez uma promessa para o homem. Mas quando faz uma promessa para Deus, é se der, é se eu tiver tempo, é se o meu físico estiver intacto, é se o meu intelecto estiver intacto. Para o homem eu faço porque eu quero que todo mundo diga assim: ele tem palavra, ele fala e ele cumpre. Eu quero que o meu vizinho, que o meu patrão, que o meu empreiteiro, fale que eu sou o cara. Mas não tem essa mesma preocupação quando é em relação a Deus. É isso que Deus está falando na sua palavra. No tempo de Malaquias, Deus falou aos sacerdotes. A Bíblia diz que nós somos o quê? Sacerdócio reais. Então a Bíblia está falando, Deus está ensinando para nós nos nossos dias. Se eu sou Senhor, se eu sou Pai, se eu sou Senhor, se eu sou Pai, onde está a minha honra? Honra ao teu Pai, aonde está se eu sou o teu Pai? Se eu sou o teu Senhor, aonde está o respeito a mim? Não, eu tenho que ter, olha só, eu tenho que ter postura, eu tenho que ter um bom comportamento, porque está presente o meu patrão. A Bíblia está falando disso, do Senhor. O patrão está presente, eu tenho que ter educação, eu tenho que ter reverência, porque o patrão está presente. Mas quando chega na casa de oração, que Deus está presente,
quer se comportar de qualquer jeito, com irreverência, falta de respeito. Deus está falando através da sua palavra, está conversando quem está do lado. Cai um alfinete lá na rua, já olha para trás. Cadê a reverência? É isso que Deus está falando na sua palavra. Se eu sou Senhor, cadê o respeito comigo? Se eu sou pai, cadê a honra comigo? E ele continua dizendo, vamos para o culto. Se o culto é para Deus, por que muitas vezes não nos importamos em oferecê-lo da maneira que agrada a Ele? O que acontece nos nossos dias, irmãos? O tempo é se sobrar. É coxo mesmo. É manco mesmo. É sujo mesmo. Porque, espiritualmente, aqui tem uma mesa espiritual. O altar. Quando fala de altar, não é isso aqui. Esse lugar aqui não tem nada mais santo do que aí onde você está. Não tem. Não tem. Aqui, esse lugar não é mais santo, não merece mais reverência do que aí onde você está. Eu estando aqui ou aí, eu tenho que ter reverência, porque Deus está no ambiente. Eu tenho que oferecer o melhor. Então, na mesa de Deus, Deus está falando, nisso que pensarem, que a mesa do Senhor pode ser desprezada, ou seja, pode ser colocada qualquer coisa na presença de Deus. Fica aí dormindo, fica aí molengando, aí quando alguém dá um glória, aí se assusta, fica pensando lá na morte da bezerra, não está nem aí para o culto, não está nem ligado o que está acontecendo no culto. Quando alguém dá um glória, ele dá um glória também. Sabe o que é isso? Desprezar a mesa de Deus. Oferecer qualquer coisa na mesa de Deus. Então, o tempo para Deus é se sobrar. A oferta para Deus é se sobrar. Fazer a obra de Deus é se der tempo, é se sobrar. Oferecendo todos esses tipos de coisas, irmãos, que profanam a mesa, o altar de Deus. Olha o que ele continua dizendo. Em um mundo que tem se inclinado ao antropocentrismo. O que é antropocentrismo? Você não sabe? O mundo tem se inclinado ao antropocentrismo. O que é antropocentrismo, irmão? Coisas antibíblicas? Não. O que quer dizer antropo? Antropocentrismo. Anota aí para vocês nunca mais esquecer. Antropocentrismo. Tirando Deus e colocando o homem. Antropo quer dizer homem, centrismo, centro. O homem no centro. Agradando ao homem. Não prega assim. Não fala assim. Não ensina assim. Então, em um mundo em que tem se inclinado ao antropocentrismo, a igreja precisa ter o cuidado de manter Cristo como o centro das suas celebrações, compreendendo que o foco principal e fundamental do culto é agradar a Deus. Agradar a Deus. Se te agrada, se me agrada, se me confunde, maravilha, irmão. Se achar, pregou foi para mim, mas é para você mesmo. Você veio no culto para ouvir. É para você mesmo.
compreendendo que o foco principal e fundamental do culto é agradar a Deus. Assim como nos tempos da antiga aliança, quando o sacrifício chegava ao Senhor como cheiro suave. Hoje os nossos cultos precisam ser oferecidos de maneira que agrada a Ele, sendo realizados por adoradores que se apresentam como sacrifício vivo, santo e agradável, cultuando com entendimento. O que é que diz Levíticos? Vamos ler. Levíticos 3,16. Alguém achou? Quiser ler? Levítico 3,16. E o sacerdote o queimará sobre o altar. Manjar é da oferta queimada, de cheiro suave. Toda a gordura será do Senhor. De oferta suave ou de aroma agradável, e toda a gordura será do Senhor. O sacerdote queimará tudo sobre o altar, como oferta de alimento de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Até o que sobra, ou seja, o testemunho. Não gostou do testemunho? Problema dele. O testemunho foi para engrandecer a Deus. Tudo. O louvor é para Deus. Tudo. O principal e o que vem depois do culto, o que vem depois da mensagem, o que vem depois do louvor, não é para agradar ninguém. Não é para agradar o ser humano. É para agradar único e exclusivamente Deus, o Senhor. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Então, queridos, as celebrações, manter Cristo como centro das celebrações, compreendendo que o foco principal e fundamental do culto é agradar a Deus. Agradar a Deus. E para isso, qual é o tema? Reverência. Reverência e a liberdade no culto a Deus. Reverência. Vamos para o terceiro tópico. Tranquilo até, irmãos? Amém ou não amém? Uma coisa importante de falar aqui, baseado em Levíticos e também em Malaquias. Preste atenção. Relaxa hoje. Oferece qualquer coisa sobre o altar. Oferece qualquer coisa a Deus, de qualquer jeito, de qualquer forma. Deus não recebeu. E pensa que passa. E amanhã eu chego e ofereço algo agradável a Deus. Eu resolvi então. Ontem eu não queria. Hoje eu resolvi fazer tudo direitinho para Deus. E não me retrato com Deus de ontem. Ficamos sabendo que Deus não é moleque, que Deus não é nosso coleguinha. Comigo ou eu com você, eu posso até não se retratar. E você vai dizer assim, não importa, pastor, fica tranquilo. O negócio é daqui para frente. Ou eu falar para você, não, fica tranquilo.
O negócio é daqui para frente. Deus não. Deus não é nosso coleguinha. Oferece coisa podre hoje, e amanhã eu resolvo oferecer algo sadio, e Deus vai esquecer do que eu profanei ontem. Primeiro, se eu ofereci algo podre hoje, o altar ficou sujo, a mesa ficou suja. Se eu descumprir algo com Deus hoje, eu vou precisar limpar isso, antes de chegar e oferecer algo agradável. Eu vou precisar me retratar, vou precisar me consertar, vou precisar pedir perdão para Deus. E abrir o coração mesmo. Porque se é quando eu quero, é como eu quero, é do jeito que eu quero, então hoje eu ofereço algo podre. Amanhã eu resolvo oferecer algo legal, algo bom. Mas depois de amanhã, é se der também. Se não der, eu vou fazer do meu jeito. Ora, a Bíblia diz... Deus disse através do profeta Malaquias: eu sou o Senhor, eu sou um grande rei. E é tão certo que ele diz assim para Noé: vocês acham que está certo? Que vocês estão certos? Nós lemos lá. Então pega isso aí e fala para o teu governador: toma isso aí, vê se ele aceita. Aí amanhã você chega e dá algo legal, algo bom, algo agradável, ele vai aceitar. Aí depois de amanhã, você chega e diz assim: dó isso para o teu governador, para um homem, para um comedor de arroz e feijão, algo novamente estragado, defeituoso. Aí ele vai dizer para você: não, tudo bem, eu vou aceitar isso defeituoso hoje, porque ontem você me ofereceu algo legal. Sejamos sinceros conosco. O homem aceita isso? O ser humano aceita isso? Ele vai aceitar algo manchado, defeituoso, podre hoje, porque você ofereceu algo legal para ele ontem? Porque ontem o que você deu para ele foi agradável, foi legal? Ele vai aceitar? Hã? Não. Deus, ele é o grande rei. Deus, ele é o grande rei. Não, fica tranquilo, meu filho. Eu entendo que hoje você não está com muita vontade. Eu entendo que hoje você deu preferência para outros. Mas ontem, tudo bem, porque ontem você deu preferência para mim. Pelo amor de Deus, irmãos. Tem muita gente enganada com Deus. Não é enganada por Deus. Está enganado com Deus. Que oferece o que bem quer, quando bem quer, do jeito que quer para Deus, e ele vai aceitando, porque ontem foi legal, mas hoje ele entende que eu não estou muito afim. Ora, vamos prestar atenção, vamos ensinar direito, vamos ver o que a Bíblia diz. Nós temos liberdade de cultuar a Deus, sim ou não? Sim. Mas o evangelista ensina que há uns certos limites de liberdade. Vamos ver aqui. Não vai dar tempo, mas tudo bem. Limites de liberdade. Acompanhe, por favor. Deus sempre se mostrou zeloso em relação à postura dos adoradores. Deus sempre se mostrou zeloso em relação à postura dos adoradores, no que se refere aos cultos e celebrações a Ele. Deus sempre se mostrou zeloso em relação à postura dos adoradores, no que se refere aos cultos e celebrações a Ele. Porém, em ocasiões específicas, Ele permitiu algumas exceções, aceitando manifestações espontâneas de adoração e atitudes que fugiram ao padrão religioso formal. Por exemplo, Davi e seus homens comeram pães que só eram permitidos aos sacerdotes.
Jesus falou isso lá em Lucas capítulo 6, o versículo 3 e 4, quando alguns fariseus e escribas questionaram a respeito dos discípulos de Jesus, a forma que Jesus permitia, porque estavam em necessidades e na ocasião era o que eles podiam fazer. Aí Jesus lembrou eles: ué, vocês não lembram que Davi e os seus homens comeram dos pães que só os sacerdotes era permitido para os sacerdotes? Agora vamos analisar o seguinte: por que Deus permitiu? Ou por que Davi entrou com seus homens, pegou os pães que só era permitido aos sacerdotes e comeu, mataram a fome, e Deus não fulminou Davi com seus homens? Você pode meditar comigo? Deus mudou? Deus disse assim: não, tudo bem, é Davi, é um homem segundo o meu coração, deixa ele fazer o que ele quer. Ele pode errar, que eu aceito. Você consegue imaginar dessa forma, sim ou não? Hã? Não. Então medita comigo. Vamos lá, sem pressa. Não precisa correr. Medita. Davi e seus homens comeram pães que só eram permitidos aos sacerdotes. Jesus que refutou algumas colocações, refutou algumas implicações, algumas perseguições lá dos escribas e fariseus, e ele citou esse texto em Lucas 6. Por que Deus não matou Davi, Diácono Luiz? Irmão Zé Luiz, Bradoeiro, irmãos, todos, por quê? Não era para ele ter, aquele pão não era para ele. Ele não podia, a Bíblia é bem clara. Permitido só era permitido aos sacerdotes. Aí o evangelista está dizendo assim, em algumas ocasiões específicas, Deus permitiu algumas exceções, aceitando manifestações espontâneas de adoração e atitudes que fugiram ao padrão religioso formal. O que eu acabei de dizer para você agora há pouco atrás? Hoje eu resolvi oferecer algo bom para Deus. Hoje eu não estou muito afim, hoje vai de qualquer jeito. Deus aceita isso? Porque é algo premeditado já em desrespeito. Davi conhecia muito bem. Aí ele entrou. Qual é o tema da nossa lição? Primeira palavra aí do tema? Do título? Limites de liberdade. Não, aí no título da lição. A reverência. 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 Ele sabia que eram só sacerdotes, mas diante da necessidade, se eles vão mais adiante, se eles continuam na caminhada, ele estava fazendo algo no desígnio de Deus, no querer de Deus, na vontade de Deus. Eles iam morrer, eles iam perecer. E ele chegou, Deus, com reverência: eu sei que não é para nós. Irmãos, os homens que seguiam Davi, que comeram, Diácono Lucas, do pão que era só para os sacerdotes, eram assassinos, ladrões, a escória da sociedade. Homens que Davi estava precisando de consolo, de conforto, mas Deus mandou homens para ele consolar, para ele confortar, para ele aconselhar. Eram esses homens. Deus, eu sei que não é, mas nós não podemos partir daqui, senão vamos perecer todo mundo. Então, Senhor, nos perdoe,
Mas permita. E comeram ali o quê? Com respeito, reverência e temor. Agora vamos para algo de oferecer a Deus. Nos nossos dias. Hoje que nem estava conversando com alguém também. Falando assim, hoje. Está lá. Não está aí no envelope aí? Dízimo. Aí eu tenho que devolver 400. Certo? Presta atenção. E eu posso devolver os 400. Mas é para Deus. E Deus sabe todas as coisas, Deus conhece. Aí eu coloco 390. Não tem problema. Para aí. Que respeito é esse? Que temor é esse? Que reverência é essa? Sendo que eu posso. Eu que decidi. Agora, se Davi, irmão, se Davi tivesse pão na mula, vinho na mula, azeite na mula, pasta na mula, e ele entrasse com irreverência, tendo opção, mesmo sabendo que não era para ele comer, e ele comesse, você conhece Deus? Sim ou não? Deus tinha poupado Davi? Não. Porque ele entrou, o que Deus falou através do profeta Malaquias. Cadê o respeito a mim? Cadê a reverência a mim? Cadê o amor? Cadê a honra a mim? Então, nesse caso, Deus permitiu algo, mas não concordando que mudaria pela atitude que foi entrada na presença dele. Pode orar e não ora. Pode cultuar e não cultua. Pode adorar e não adora. É só quando bem entende. Não. Não é assim. Olha aí. As pessoas, outra situação. As pessoas que estavam impedidas de celebrar a Páscoa na data estabelecida foram autorizadas por Deus a realizarem em uma data diferente. Vamos ver isso aqui? Número capítulo 9. Vamos ver por que elas estavam impedidas, né? O que isso mostra, irmão? Que Deus não é carrasco. Que Deus, você erra, ele já cobra. Não. Mas para aí. Você errou porque quis? Você errou desonrando a Deus, desrespeitando. O que é errar desonrando, desrespeitando Deus? Ah, não, Deus perdoa mesmo. É para Deus mesmo. Deus é longânimo mesmo? Não. Aí, o que afetou, o que levou à morte e o que leva à morte espiritual, não é errar, não é pecar, mas é a forma que pecou. Qual forma que pecou? Consciente, desonrando Deus, desrespeitando Deus. Podendo evitar, mas não evita. Tendo opção, mas não opta pela opção de honrar a Deus. Opta pela opção de querer oferecer para Deus de qualquer coisa, de qualquer jeito. Então, olha as pessoas. Número capítulo 9, versículo 6. Houve alguns que estavam impuros por terem tocado o cadáver de uma pessoa, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegaram diante de Moisés e de Arão naquele mesmo dia, e lhe disseram: estamos impuros, por termos tocado o cadáver de uma pessoa, porque havemos de ser privados
de apresentar a oferta do Senhor no tempo determinado no meio dos filhos de Israel? Moisés lhe respondeu: esperem, e ouvirei o que o Senhor ordenará a vocês. Então o Senhor disse a Moisés, fale aos filhos de Israel, dizendo: quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por causa de contato com um morto, ou estiver em viagem longe de vocês, ainda assim celebrará a Páscoa ao Senhor. Devem celebrar no dia 14 do segundo mês, no crepúsculo da tarde. Devem comê-la com pães sem fermento e ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até a manhã seguinte, e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Farão tudo segundo todo o estatuto da Páscoa. Ali em cima, o Senhor disse para Moisés que os filhos de Israel celebrassem a Páscoa no tempo determinado, ou seja, no dia 14 deste mês, no crepúsculo da tarde, vocês celebrarão a Páscoa no tempo determinado, devem celebrá-la segundo todos os seus estatutos, segundo todos os seus ritos. Aí aqui embaixo o Senhor também diz, não deixarão, celebrem no dia 14 do segundo mês, aqui em cima, deste mês, ou seja, do primeiro mês. Estão aí atentando a Bíblia, irmãos? Sim ou não? Sim. No versículo 3 está dizendo, no dia 14 deste mês, ou seja, do primeiro mês. Olha aí na Bíblia. Deste mês, do primeiro mês. Agora, por que o Senhor permitiu que houvesse no segundo mês uma celebração? Porque eles perguntaram, por que nós não podemos? Porque vocês estão impuros. Quebraram o mandamento. Então, não participaram, não é por rebeldia, é porque de fato não puderam. Vamos trazer para nós, irmão? Eu sou obrigado a celebrar a ceia. Para quem marcou o compromisso, sabendo que tinha ceia, podia desmarcar aquele compromisso? Eu tenho que guardar ceia para aquela pessoa? Eu tenho que guardar ceia para quem estava em casa bom de saúde e não veio porque não quis? Ah não, ele tem que participar da ceia, não tem nada. Ele tem que se consertar, ter reverência, ter respeito com as coisas de Deus e participar no outro mês. É isso. Eu estou olhando, vi que você não participou da ceia. A ceia está aqui, está ministrada. Problema seu. Já foi o tempo de pastor ficar perguntando, por que você não participou da ceia? Você tem que participar. Não. Se não participou com respeito, valeu tanto quanto alguém que participou. Se não participou por temor, por respeito, valeu tanto quanto quem participou. Não é isso que a Bíblia fala? Ou a Bíblia não diz isso? O texto sagrado é bem claro em dizer, irmão. Quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria. E o que é a Páscoa para nós cristãos hoje? O que é a Páscoa, irmão? Para nós, para o cristianismo, o que é a Páscoa? O mundo celebra a Páscoa uma vez por ano, lá no mês de abril. Se empanturram de chocolate, ensina erradamente para os filhos, e muitos cristãos também. A Páscoa para nós é a Santa Ceia, irmão. A Páscoa do cristão é a Santa Ceia. Amém? Amém.
Pesquisem, busquem a Páscoa do cristão. Nós não comemoramos uma vez por ano, nós comemoramos todo mês. E se for comemorar todo dia, não tem problema. Mas o Senhor diz que é uma vez por mês. A Páscoa estabelecida por Deus, que simbolizava que era a morte do Cordeiro, a reverência da morte do Cordeiro, não é o que nós fazemos hoje na Santa Ceia, irmãos? Sim ou não? Não é trazer à memória a morte e a ressurreição de Cristo? A nossa Páscoa é a Santa Ceia. A Páscoa do cristão é a Santa Ceia. É a ceia do Senhor. Só terminando esse parágrafo aqui, ó. E uma mulher indigna teve sua expressão de adoração aceita e elogiada por Jesus. Está em Lucas capítulo 7, você lembra disso? A mulher que ungiu os pés de Jesus. E o que Jesus falou a respeito? Que é um outro erro de pregador, né? Os teólogos, não sei de onde, que taxam Maria Madalena como prostituta. Que texto? A prostituta, tal. Tem uns que vai mais longe ainda. Tem uns que falam que ela ganhou aquele perfume lá caríssimo, comprou através do dinheiro da prostituição. Coisas que pregadores falam que está na Bíblia e não está na Bíblia. Outros falam, outro texto, lembrei aqui agora, que Zaqueu era ladrão. Que texto fala? A Bíblia não fala que Maria Madalena era prostituta. A Bíblia não fala que Zaqueu era ladrão. Zaqueu, ele disse assim: se eu defraudei, não é esse o texto? Se eu defraudei, ou seja, se caso alguém me provar que eu defraudei, Senhor, o Senhor pode ficar tranquilo, que eu vou fazer segundo a tua palavra, segundo a lei. Eu vou restituir 4 vezes mais. Se eu defraudei. Mas a Bíblia não diz que ele defraudou. A Bíblia não diz que ele é ladrão. Como a Bíblia não diz que a Maria Madalena era prostituta. Não taxa ela de prostituta. A mulher que ungiu, Maria, que ungiu os pés de Jesus, era prostituta. Aí, Jesus, uma mulher indigna, teve sua expressão de adoração. Vamos ler o texto, para nós terminarmos. Vamos ler o texto. Lucas capítulo 7, verso 36. O meu título diz como uma pecadora. Em algum diz aí prostituta. Que pecador? Se eu te falar assim, eu sou um pecador, aí você diz, você é um prostituto. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma
pecadora. Até aqui só. Mas que pecadora? Todo pecado é de prostituição? Hein, Diácono Lucas? O pecado, ela ser pecadora, poderia ser uma prostituta? E Jesus dirigiu ao fariseu e disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os seus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Então tem coisas que não é o que eu penso. A Bíblia não tem que inventar nada. Então, Jesus, o que nós estamos aprendendo? Uma mulher indigna teve sua expressão de adoração aceita e elogiada por Jesus. Indigna no sentido de que você sabe que as mulheres não podiam se manifestar. Indigna de ter entrado naquela reunião, de ter entrado naquela sala, de ter feito com Jesus o que ela fez. Então, não, você não é digna, você é mulher, você nem pode estar aqui. Ela ofereceu, ela fez com irreverência, com desrespeito? Não. Jesus aceitou porque viu de fato o quebrantamento de coração. Agora, irmão, tomemos cuidado quando podemos fazer e não fazemos, mesmo podendo fazer. Toma cuidado. Eu aceito desculpas, você aceita, eu te engambelo, você me engambela. Agora Deus ninguém engambela, porque Ele é o Senhor, conhecedor de todas as coisas. Ah não, mas eu faço. Não, Deus não é teu brinquedo nem meu. Deus não é brinquedo de ninguém. Deus é o Senhor. Ele disse: eu sou um grande rei. Um grande rei. Respeite o governador, respeite o grande rei. Faça o melhor para o homem, faça melhor ainda para mim. Respeite, mas respeite mais a mim. E assim Deus vai continuar nos abençoando. Amém? Terça-feira continuaremos em nome de Jesus. Vamos colocar sobre os pés, agradecer ao Senhor. Ô pastor, só me tira uma dúvida. A Maria Madalena não é a mesma que está ali descrita no capítulo 8 de João? Que Jesus, ela é pega em adultério, uma mulher pega em adultério? Não. Não é a mesma Maria Madalena? Lá cita que era Maria Madalena que foi pega no adultério? Oi? A mulher que era para ser apedrejada? É. Aqui é texto ali de... Lá não fala que era Maria Madalena. Lá é uma mulher. Uma mulher que foi pega em adultério. É outra situação. Lá sim. Lá ela foi pega em adulterando. Mas não cita que era Maria Madalena. Então eu não posso conjecturar e colocar essa situação. Talvez seja aí que muitos pensam, deve ser a mesma. Não.
A Bíblia não diz, então eu não digo. É simples assim. O que a Bíblia não diz? A Bíblia, que nem aqui essa mulher, era uma pecadora. Ah não, se ela era uma pecadora, era uma prostituta. Mas a Bíblia fala, a Bíblia diz que era uma pecadora. Como um pecador. Teus muitos pecados, os teus pecados foram perdoados. Ah não, mas a Bíblia, meu irmão, se a Bíblia não diz, mas é óbvio, não, está óbvio não. Se fosse óbvio, estava escrito. É o que muitos erram. Ah, mas isso aqui é fácil. É óbvio, não, está óbvio não. O óbvio é falar só o que a Bíblia diz, irmão. Só o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que era prostituta, não, então eu me limito. Por mais que eu entenda, é o que eu estava me falando hoje para o irmão, isso não, irmão. Por mais que eu entenda que seja, mas eu não vou chegar no púlpito e dizer que a Bíblia diz. Alguém vai perguntar, mas onde está escrito? Mas não está escrito. Aqui não pode ser muitos outros pecados? Existe mulher ladrona hoje? Existe ou não? Ela não podia ser uma ladrona? Podia ou não? Sim. Uma pecadora. Emprestar dinheiro com usura, defraudar os outros, não é pecado? É ou não é? Ela não podia ser uma emprestadora de dinheiro com usura, defraudadora. Então tem muitos. Eu não posso afirmar que era prostituição. A Bíblia não diz. É o cuidado. Quem quiser dizer que diga, mas não está escrito. Como também não está escrito, como eu disse, que Zaqueu era ladrão. Taxaram ele de ladrão, não é? E ele falou para Jesus que ele é ladrão. Ele não confessou os pecados para Jesus. Ele se converteu ali, irmão. Zaqueu se converteu. Tanto que Jesus deu testemunho. Jesus falou, hoje entrou a salvação nesta casa. Por que Jesus deu testemunho de Zaqueu? Porque Zaqueu se converteu de verdade. Aí ele falou, não, Jesus, eu roubei muita gente mesmo, eu defraudei mesmo. Ele falou isso? Não. Ele disse, se eu, o que dá a entender? Se eu defraudei, se alguém provar para mim, trazer para mim, não, olha, você me roubou, cobrou mais do que devia, o senhor pode ficar tranquilo, Jesus, que a partir de hoje eu vou fazer o que lhe agrada, eu vou obedecer a lei que o senhor está obedecendo, eu vou retribuir, eu vou restituir 4 vezes mais, como a lei diz. Por quê? Porque hoje eu me converti. A Bíblia não diz que ele é ladrão. Se ele fosse, ele tinha confessado para Jesus que ele era. Então nós temos que se limitar no que a Bíblia diz, o que está escrito na Bíblia. É onde muitos estão aí, ó, achando, né? Quinta-feira vamos estar aqui, irmãos, buscando a presença de Deus. Precisamos orar, precisamos nos quebrantar na presença do Senhor, orar uns pelos outros. O povo de Deus, o inimigo está procurando assolar o povo de Deus, e nós só vamos vencer ajudando uns aos outros, estando unidos, estarmos firmes juntos, buscando a presença de Deus, intercedendo uns pelos outros. E a vitória vai ser grande em nome de Jesus. Fique tranquilo, irmão. Não é só prova, é a preparação para algo grande que Deus está trazendo para a tua vida e para a minha vida. Amém? Depois de nós orarmos, se você tem a sua oferta, você tem o seu dízimo, dizime, oferte com alegria na casa de Deus. Santíssimo Deus, querido e maravilhoso Pai, eu quero te agradecer, Pai Santo, Eterno e Poderoso, por mais esta noite que o Senhor nos concedeu de aqui estarmos na tua presença, Pai. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e assim como o Senhor nos trouxe em paz, nos leva em paz, seguros e protegidos pelas tuas mãos santa, forte e poderosa. Todos digam amém. O presbítero Sérgio e a diaconisa Chilene estão trabalhando no fechamento no mercado, e ele também ali apurado com os sempre chega até mesmo atrasado, mas vem. Mas hoje não foi possível. Ela já foi fazendo inventário no mercado, vai até de madrugada quase. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e sublime comunhão do Espírito Santo
esteja com todos nós e com todo o povo de Deus na terra. Todos digam alegres e abençoados. Amém e amém. Nos cumprimentemos com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Se você tem oferta, oferta. Se você tem dízimo, dizime. Que o Senhor continue te abençoando.